Olá a todos, o nosso trabalho é sobre atratividade e palatabilidade de proteína hidrolisada de penas para juvenis de tambacu, Colossoma macropomo com Piaractos mesopotâmicos. O autor é Matheus Espermacieiro, PIBIC, Fundação Araucária Oeste. O orientador é o Fábio Bittencourt, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Engenharia e Ciências Exatas, Toledo, Paraná. O tambacu ele é um híbrido obtido através do cruzamento da fêmea de tambaqui com o macho do bacu. O tambacu ele possui grande potencial de crescimento na agricultura nacional, pois une a características como rusticidade e resistência a baixas temperaturas do bacu com a precocidade do tambaqui, juntamente com uma carne de sabor suave e com boa aceitação de mercado. A palatabilidade de um alimento está relacionada à aceitação ou rejeição de determinado sabor ou odor, que pode influenciar no aumento ou na diminuição do consumo, sendo um fator limitante na tomada de decisão de quais ingredientes utilizar e quais as quantidades, tendo em vista que o custo final da dieta é afetado. O Brasil ele possui uma cadeia de agroindústria de aves bem estabelecida e que apresenta constante crescimento devido ao aumento da demanda por alimentos. Com o aumento da demanda, também se tem o aumento da produção de resíduos não comestíveis, como vísceras, miúdos e penas, e uma maneira de agregar valor é o aproveitamento do resíduo da indústria de beneficiamento de animais em forma de hidrolisado proteico, apresentando desta forma grande potencial para diminuir os custos com ração. O objetivo desse trabalho é determinar a atratividade e a palatabilidade de diferentes níveis de inclusão da proteína hidrolisadas de penas para o tambacu. Em relação aos materiais e métodos, o experimento foi realizado no GEMAC. O hidrolisado de penas foi fornecido pela empresa Brasil Foods. Foram formuladas 6 dietas, que seria a dieta controle, sem a inclusão do hidrolisado de penas, 1, 2, 3, 4 e 5% do hidrolisado de penas. Todos os ingredientes eles foram inicialmente moídos e peneirados a 0,6 milímetros e em seguida moídos e peneirados a 0,3 milímetros em moinho de martelos. Para a extrusão das dietas, as misturas foram previamente umedecidas com 22% de água e homogeneizadas e em seguida passaram por 10 minutos de mistura em um misturador tipo Y. As dietas foram extrusadas com uma matriz de 1 milímetro e após a extrusão, as dietas foram colocadas em uma estufa por 24 horas a 55 graus Celsius. No experimento, a gente utilizou 12 alevinos de tambacu com peso médio de 9 gramas, 12 aquários com volume útil de 10 litros, com um orifício de 5 centímetros de diâmetro no centro, onde foi realizada a alimentação e as filmagens. Eles foram equipados todos os aquários com um sistema de aeração e de controle de temperatura. Os peixes passaram por 10 dias de adaptação. Eles foram alimentados 2 vezes ao dia, às 10 e às 15 horas. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado. Utilizou-se um período de filmagem de 3 minutos para cada alimentação, se iniciando quando os pellets fossem introduzidos no aquário. O ensaio durou 6 dias, totalizando 144 filmagens, e cada tratamento teve 24 ensaios. Os ensaios para medir a atratividade, a palatabilidade e o índice de palatabilidade foram realizados de acordo com a metodologia descrita por Casamunha, Dovingen e Alves, onde as análises foram realizadas de acordo com os comportamentos alimentares, onde a gente mediu o tempo de captura do primeiro pellet, que seria um PP, em segundos, o número de rejeição do pellet após a captura, o NR, o número de aproximação sem haver a captura do pellet, NA, e o número de pellets consumidos, que seria o PC. A equação proposta por Casamunha, Morse, Casamunha e Dove, Casamunha e Sidorov foi utilizada para calcular o índice de palatabilidade, que seria o índice de palatabilidade é igual a R menos C dividido pelo R mais C vezes 100, onde o R é o consumo de pellets da dieta teste, o C é o consumo de pellets da dieta controle. Em relação aos resultados de discussões, a tabela 1 ela mostra os valores médios do ensaio de atratividade e palatabilidade dos diferentes níveis de inclusão do hidrolisado de penas em dietas para juvenis de tambacu. A primeira coluna seria referente aos tratamentos, a segunda coluna seria o índice de palatabilidade, onde o T5, tratamento 5, obteve o maior valor, que seria 11,42. Em relação ao consumo de pellets, o tratamento 5 também foi o melhor consumo, com 79,33.
Em relação ao número de rejeições após a captura, também o tratamento 5 foi o que apresentou o menor valor, que seria o 1,45. Em relação ao número de aproximação sem consumir do pellets, o tratamento 3, 4 e 5 apresentaram valores bem similares. E em relação ao tempo de captura do primeiro pellet, o tratamento 5 também obteve o melhor valor, com o menor tempo de captura do primeiro pellet. As análises realizadas apontaram que todas as dietas contendo adição de hidrolisado proteico de penas apresentaram um índice de palatabilidade positivo. Sendo assim, eles proporcionaram um aumento do consumo de ração em relação à dieta contendo farinha de peixes. O comportamento alimentar dos peixes ele é influenciado por diferentes tipos de estímulos sensoriais, como o olfato e o paladar. Esses dois sentidos eles têm a função de identificar a atratividade e a palatabilidade de uma dieta. No entanto, as dietas não atraem ou repelem todas as espécies de peixes da mesma forma, especialmente quando se leva em conta a composição dos aminoácidos. As conclusões obtidas por esse trabalho é que o hidrolisado proteico de penas pode ser utilizado em substituição à farinha de peixes em dietas para o tambacu, sem alterar a palatabilidade e o comportamento alimentar. Gostaríamos de agradecer à UniOeste e ao GEMAC pela estrutura e à Fundação Araucária pelo apoio financeiro através da Bolsa de Estudos. Muito obrigado pela atenção.